Você já parou para pensar que o governo americano precisa que o preço do Bitcoin suba, não por especulação, mas pela própria sobrevivência dele? Sei que isso parece loucura, mas fica comigo, porque o que eu vou te mostrar aqui é a engrenagem por trás da maior transferência de riqueza da história recente. Vou te mostrar como o governo americano, sem admitir diretamente, está preparando o terreno para despejar trilhões de dólares no sistema. E por que grande parte desse capital vai para o Bitcoin. E o ponto de partida aqui é simples. A dívida dos Estados Unidos cresce mais rápido que o PIB. Essa relação dívida-PIB já ultrapassa 120%, e as projeções oficiais falam em 150%, 180% nos próximos anos. Historicamente, os Estados Unidos sempre teve três opções para lidar com crises fiscais, que é cortar gastos, aumentar impostos e inflar a moeda. O governo americano já falou que não quer aumentar impostos, e a ideia antes era reduzir gastos, mas isso se tornou impossível. Até o Elon Musk viu que é um caminho que não é viável mais e desistiu de tentar. Então a única saída que resta agora é aumentar o PIB, seja de forma natural ou artificial, com mais gastos, mais estímulos, e isso inevitavelmente gera mais inflação. O próprio secretário do Tesouro disse que não tem austeridade nesse momento, não existe corte de gastos baseado no sistema que a gente está. A estratégia realmente é inflar a economia para essa relação dívida-PIB diminuir. E aqui está a armadilha. Se esse dinheiro novo entrar direto na economia, a inflação dispara. Então, para não estourar o consumo de bens e serviços dentro dos Estados Unidos, eles precisam de uma válvula de escape, um lugar que absorva muito dinheiro sem pressionar os preços das comidas, das moradias, da energia. E para isso eles precisam de algum ativo que seja relativamente grande, que consiga fazer essa absorção. E qual que é o ativo mais sensível à liquidez global que não infle a bolsa americana? É o Bitcoin. Porém, tanto o ouro quanto o Bitcoin sobem com essa expansão monetária e são capazes de absorver a liquidez sem comprometer diretamente a economia real. Porém, historicamente, o Bitcoin é quase 9 vezes mais sensível que o ouro. O que isso quer dizer? Quando os bancos centrais expandem a base monetária ou imprimem dinheiro, ativos escassos tendem a se valorizar. O ouro tem séculos de história e a cada 1% do aumento de liquidez, ele sobe 1,4%. Já o Bitcoin, por ser mais escasso e ter uma capitalização de mercado menor, cada 1% de aumento de liquidez global, ele sobe cerca de 8,9%. E a base aqui é simples, quanto menor o ativo e maior sua escassez relativa, mais ele amplifica fluxos de liquidez. E aqui entra um ponto essencial em toda essa dinâmica, que é o Genius Act. Ele foi vendido como uma lei de regulamentação das stablecoins, mas na prática ele é um instrumento para transformar trilhões de reservas paradas em dinheiro digital circulante. Essas reservas hoje estão no balanço de bancos que recebem juros pagos pelo Fed. Se esse valor, que é 3,5 trilhões, for tokenizado e passado a ser stablecoin, ele passa a circular como dólar digital, não só nos Estados Unidos, como no mundo. E essas stablecoins precisam comprar títulos do Tesouro, que alimenta o sistema de liquidez dos Estados Unidos. E o detalhe é que isso pode ser feito à margem do Fed. E isso significa jogar combustível no sistema. E quem tiver a estrutura pronta para captar esse dinheiro estará no centro da explosão de valor. Toda vez que alguém compra stablecoin, a empresa emissora ela precisa necessariamente comprar treasuries americanos. Isso significa sustentar a dívida americana. E parte desse fluxo transborda para o Bitcoin. Ele é usado como reserva de valor dentro do ecossistema cripto, que estão as stablecoins. Então, basicamente, o governo ele precisa de um ativo que absorva as liquidez sem pressionar o consumo, seja global, permitindo que parte desse dinheiro vá para fora sem criar inflação imediata dentro dos Estados Unidos. O ouro cumpre parcialmente esse papel, que ele tem limitações de logística, custódia e uma sensibilidade menor. Já o Bitcoin é altamente líquido, global e é uma válvula de escape perfeita, que evita que toda a liquidez vá para imóveis e gere bolhas perigosas e especulativas maiores do que já estão. O Bitcoin, além de tudo, cria aquela sensação de crescimento de riqueza para quem tem ele, compensando às vezes o mal-estar da inflação. Se ainda isso parece teoria conspiratória, olha os movimentos que surgiram esse ano. A Trump Media comprou 2 bilhões em Bitcoin. Essa é uma empresa do Trump. Um secretário de comércio de Wall Street, do governo americano, tem posição em stablecoins e na MicroStrategy.
Existem fundos gigantes que estão abrindo capital a empresas ligadas a stablecoin e Bitcoin. Eles estão vendo que é um mercado totalmente novo que está sendo criado. Eles não estão apostando, eles estão se preparando para lucrar com a própria política que eles mesmos desenharam. E o que isso significa para você? Quando esse dinheiro começar a fluir, a inflação vai correr ainda mais o poder de compra das moedas, do dólar, mas principalmente de moedas de países emergentes. Os ativos tradicionais eles podem até subir, mas a verdadeira válvula de escape da economia global vai ser inevitavelmente o Bitcoin. Talvez daqui 3, 5, 10 anos, mas vai. E é aqui que acontece a transferência de riqueza. Quem entendeu o movimento antes, participa dessa valorização. Quem fica preso em moeda, em renda fixa ou em ativos que só perdem para a inflação, acaba financiando toda a festa. Então eu acredito que os próximos 5 anos ou até 10 a gente vai ver explosões nos preços de ativos relacionados a cripto. A expansão está acontecendo muito para a direção que a gente está vendo, e como é um mercado muito incipiente ainda, pouco dinheiro circula ainda lá dentro. E referente ao colapso do dólar, que eu acredito que vai acontecer nos próximos meses, o Bitcoin também vai sofrer muito no início, porque é um ativo que tem uma liquidez muito fácil e funciona 24 horas. Mas também eu acredito que vai ser um dos ativos mais rápidos a se recuperar, assim como aconteceu na pandemia. A gente vai ter grandes oportunidades no Bitcoin, mas se a gente pensar no longo prazo, a gente está em ótimo momento de compra. Entre 2030 e 2035, eu acredito muito no Bitcoin valendo mais de $1 milhão por unidade. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição para caso você queira ajuda nesse processo de internacionalização de capital, investimento em Bitcoin, investimento em ouros, em vários ativos e também em proteção. Estar longe das moedas fiduciárias é importantíssimo e a gente precisa ainda mais ficar longe do real. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreve no canal e veja os próximos vídeos que eu vou deixar aqui para referenciar você. Até o próximo!